Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Estamos lendo a Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Eu estou em passeio com minha família, estou aqui na pousada. Não tenho um estúdio pronto aqui, estou improvisando. Então, caso você ouça ruídos, barulho de carros, de crianças, não deixe que isso tire a sua atenção. Hoje leremos Gênesis e os capítulos 45 e 46. Mas antes da leitura, deixa o teu like para que esse vídeo tenha o engajamento necessário e alcance outras vidas. Compartilhe com alguém e ao final da nossa leitura, não esqueça de fazer o teu devocional aqui nos comentários, comentando qual versículo, capítulo ou qual parte da leitura chamou mais a tua atenção e falou mais contigo. Gênesis, capítulo 45. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. Eu sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez o governador de todo o Egito. Venham me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada." José continuou: "Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá." José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: "Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e a família deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm,
pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupa nova, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho, hein? Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José ainda está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega! O meu filho José está vivo! Quero vê-lo antes de eu morrer! Gênesis, capítulo 46. Jacó e a sua família vão para o Egito. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, Jacó, José, o seu filho, estará do seu lado. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são o seguinte: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari, Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zelá. Os outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Isacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulão e os seus filhos Serede, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Diná. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zifião, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Azer e os seus filhos Ina, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Será. Os filhos de Berias eram Eber e Melquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Asnate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asnate era filha de Potifera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel, Dan e o seu filho Usim, Naphtali e os seus filhos
Jezeel, Guni, Jezer e Silene. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo, foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. A chegada ao Egito. Jacó mandou que Judá fosse à frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen, quando eles chegaram. José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois, José disse aos seus irmãos e à família do seu pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as ovelhas, o gado e tudo que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelha. Deus abençoe, povo da fé. Eu confesso que tive que me conter aqui, viu? A emoção dessa leitura é muito forte. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me emociono muito e eu choro. Desculpe, porque eu sou, na presença de Deus, como uma manteiga derretida. Espero que essa passagem tenha falado com você. E se sim, deixa aqui no comentário o seu devocional. Deus abençoe a todos e até a próxima leitura da Palavra de Deus, que, claro, é amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.